Olá, tudo bem? Graça e paz? Hoje, nessa oportunidade, eu quero meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 20. O título é A Parábola dos Trabalhadores na Vinha. Diz assim o texto, a partir do versículo 1 do capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Outras traduções trazem que eu sou bondoso. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esse texto, ele é muito lindo. Jesus, ele sempre falava através de parábolas. A parábola é uma história do cotidiano das pessoas, e que essa história, ela revela, mostra algo, uma verdade no mundo espiritual. E era isto que Jesus queria dizer para os discípulos naquele momento. Porque justamente no texto do capítulo anterior, capítulo 19, ele encerra o capítulo 19 dizendo: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Não que Jesus vai inverter a ordem das coisas, mas no reino de Deus, o que Jesus queria dizer é que todos são iguais, independente da riqueza, da posição social. Mas nesta parábola, Jesus, para enfatizar mais ainda essa posição, ele conta esta parábola de um fazendeiro, um homem que tinha uma plantação de uvas. Diz aqui que ele tinha uma vinha. E esse proprietário, ele saiu logo pela manhã, talvez por volta das 6 horas da manhã, e ele contratou empregados para trabalhar na sua vinha. Provavelmente, pelo desenrolar da história de Jesus, provavelmente eles estariam no período da colheita das uvas, no mês de setembro aproximadamente. Por que
que eu chego a essa conclusão? Vocês vejam bem que os últimos trabalhadores, eles foram contratados por volta das 17 horas da tarde. E eles trabalharam 1 hora. Então trabalharam até por volta das 6 horas. Os primeiros começaram por volta das 6 horas. E os últimos começaram às 5 horas da tarde, ou às 17 horas, e trabalharam até às 18. Por que seria o mês de setembro? Porque justamente no mês de setembro é que ocorre o equinócio. O equinócio no hemisfério norte, onde está localizado Israel, ele acontece por volta do dia, entre os dias 20 até o dia 23 de setembro. Nesse período, o dia pode ser dividido em 2 partes iguais, 12 e 12. 12 dias de claridade e 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. Os dias a noite e o dia são iguais. Portanto, nesse período de setembro acontecia a colheita das uvas. E esse proprietário sabia muito bem que se ele demorasse muito na colheita das uvas, talvez elas perderiam o seu valor de mercado devido ao acúmulo excessivo de açúcares. Então ele deveria agilizar o processo da colheita das suas uvas. Por isso que diz o texto que ele contratou trabalhadores bem cedo. Depois ele contratou trabalhadores por volta das 9 horas da manhã. Veja bem que os primeiros que foram contratados às 6 horas da manhã, ele ajustou com ele, fez um contrato de trabalho com eles por 1 denário, um dia de trabalho. Depois ele saiu por volta das 9 horas, ele não mais prometeu 1 denário, mas ele disse: vá trabalhar na minha vinha e eu pagarei o que for justo. Até porque naquela época se permitia trabalhar por horas. O fazendeiro poderia pagar o empregado pelas horas trabalhadas. E depois ele sai novamente por volta do meio-dia. E ele encontra pessoas ali ociosas e ele contrata esses homens para trabalhar na sua vinha. E depois diz ainda que ele sai por volta das 3 horas da tarde, ou às 15 horas da tarde, e contrata mais trabalhadores. E, sabendo da demanda de serviço para fazer a colheita das suas uvas, impressionante que o próprio proprietário é que vai em busca desses trabalhadores, porque ele sabia da demanda da sua vinha no que se diz respeito à colheita das uvas, e ele sai por volta das 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas da tarde, ele sai novamente, contrata esses trabalhadores para irem trabalhar na sua vinha. E quando, ao cair da tarde, por volta das 18 horas, encerra o período de trabalho, ele chama o seu gerente ou o administrador da sua fazenda e diz: olha, podem pagar os trabalhadores que trabalharam na minha vinha. E ele deu uma ordem, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Até porque em Israel naquela época, conforme Levítico 19 diz assim, Levítico 19, no capítulo 19 de Levítico, no verso 13, diz assim: não oprimam, nem roubem o seu próximo, não retenham até a tarde do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então, pela lei, nenhum proprietário poderia reter o pagamento do seu trabalhador. Encerrou o dia de trabalho, ele deveria ser pago imediatamente, devido ao fato de ele ser pobre e ele precisaria deste dinheiro para sustentar a sua família. Então, esses trabalhadores, eles foram pagos, começando pelos últimos,
e terminando nos primeiros. E cada um dos trabalhadores, eles receberam um denário. O que trabalhou 1 hora, o que trabalhou 2 horas, o que trabalhou 6 horas, o que trabalhou 9 horas e o que trabalhou 12 horas. Todos eles receberam um denário. Mas aqueles homens que começaram logo pela manhã, por volta de 6 horas da manhã, eles começaram a reclamar daquele proprietário, dizendo: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas aquele proprietário, ele não repreende com rigor, como um ditador. Olha como ele responde. Mas ele respondeu a um deles: amigo. Ele chama aquele homem de amigo. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Olha, eu não estou sendo injusto com você, meu amigo. Quando eu chamei você para trabalhar, eu acertei com você um denário. Por que você está me chamando de injusto? Eu creio que aqueles homens, devido à avareza do seu coração, eles queriam mais. Mas o que o homem contratou, aquele proprietário da fazenda contratou, o valor que foi acertado, ele pagou, que foi um denário. E ele diz ainda: receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Ainda responde: não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou bom ou que eu sou generoso? Veja bem, aqui está o foco principal da parábola de Jesus. O que Jesus quer mostrar nesta parábola é a sua graça. É o seu amor para com o homem. Veja bem que quantas pessoas seguiram a Jesus no período do seu ministério aqui terreno, quantas pessoas que deram a sua vida por Jesus durante o seu período aqui na terra, talvez permaneceram no Evangelho depois que Jesus morreu por 30, 40 anos, recebeu a sua salvação. Mas vocês se lembram do ladrão? O ladrão da cruz, ele se arrependeu e de igual modo, a sua vida de cristão foi apenas algumas horas, mas ele também recebeu a sua salvação. É isto que Jesus está querendo demonstrar na sua parábola. É a sua graça, é o seu amor. Diante de Jesus, a salvação não é alcançada pelos nossos méritos. Os nossos méritos jamais nos levará à salvação. Mas é a graça do nosso Deus é que nos alcança e nos concede a salvação. Graça é favor imerecido. Nós não somos merecedores. Inclusive, pela graça de Deus, nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Agora, através da misericórdia do Senhor, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Ou seja, através da graça de Deus, nós alcançamos aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação, porque nós somos pecadores. Por outro lado, a misericórdia de Deus, ela permite que nós não recebamos aquilo que nós merecíamos. O que é? A perdição eterna. Pela graça somos salvos e pela misericórdia somos poupados
da ira vindoura de Deus para com o ser humano. É nesta parábola, o foco principal dessa parábola, Jesus estava enfatizando a sua graça. No reino dos céus, todos nós somos iguais, independente da posição social, das riquezas, da raça, da cor da sua pele, da sua orientação sexual. Não importa o que você é para Jesus. Quando você se dispõe a vir a Ele, todos são iguais. Todos receberão o mesmo tratamento diante da sua presença. Todos serão igualados, pois todos nós carecemos a misericórdia e a graça de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde. E se você gostou desta mensagem, inscreva abaixo no meu canal, que muito em breve eu estarei disponibilizando mais mensagens como essa. Amém.